bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje o nosso assunto é sobre síndrome de Down. Nós vamos falar sobre o momento da comunicação do diagnóstico de síndrome de Down, as possibilidades desse diagnóstico acontecer antes do nascimento do bebê e, o que é mais frequente ainda no Brasil, o diagnóstico posterior ao nascimento do bebê com síndrome de Down. Para isso, nós também vamos falar um pouco sobre a saúde do bebê nos primeiros meses de vida. Alguns cuidados importantes que é preciso que os pais estejam atentos nos primeiros meses de desenvolvimento do bebê. Para isso, nós convidamos o Dr. José Pedro Prá. Prazer, José, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a Rosane Lunardi. A Rosane é uma mestranda do mestrado em saúde materno-infantil, né, Rosane, que está fazendo então a dissertação de mestrado sobre a comunicação do diagnóstico de síndrome de Down. E como produto, a Rosane está aí preparando um documentário, né, Rosane, sobre o assunto. Ok, obrigada, Rosane, pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente também. Eu, então, gostaria de iniciar perguntando para o Dr. Pedro como ele percebe, então, a questão da comunicação dessa notícia, né? É uma notícia que muda a vida dos pais. Saber que um filho tem síndrome de Down é algo que encaminha essa família para uma outra direção, uma direção que não estava no script, não estava esperada, né? Como é que tem sido a sua experiência nesses primeiros momentos, Dr. Pedro, em relação ao diagnóstico? Bom dia. É sempre uma coisa difícil, porque a família sempre espera, né, uma criança perfeita, sadia, bonita, que vai correr tudo bem. Tá? A maior angústia que a gestante tem durante o pré-natal é justamente isso, né? Se a criança vai correr tudo bem e se vai nascer bem. E dar notícia ruim é uma coisa difícil, eu acredito que para qualquer pessoa. Tá? E com frequência a gente não tem treino para isso. Eu sou pediatra, em 99% das vezes a gente dá notícias boas, ó, que está tudo bem, que nasceu bem, que é perfeitinho. Né? Então, quando dá esse percentual pequeno, que a gente tem que dar notícia ruim, sempre é difícil, né? E o momento, o time para fazer isso. Tá? Eu, na minha prática, assim, eu mostro a criança para a mãe, né? E digo que está tudo bem, tá? Na hora do parto, da cesárea. Já para quase sempre, com frequência, tem um familiar junto, pai ou mãe, eu já digo, não certeza, assim, ó, a criança tem tal problema, ó, aparentemente ela pode ter algum problema e tal, a gente vai acompanhar e vamos ver. E a mãe, daí quase sempre eu fico acompanhando depois que nasce, né? Daí então eu vou conversando com ela sobre isso. Tá? E na minha experiência, assim, nunca teve assim uma situação de desespero em relação à síndrome de Down, uma dificuldade de aceitação muito grande. Eu sou pediatra há 32 anos, eu acho que umas 2 vezes só que eu lembro assim de mães que tiveram dificuldade, tá? Porque algumas eu vou acompanhar no consultório, mas que já não foram atendidas por mim ao nascer, né? Foram em outros hospitais, tá? Mas assim, não é uma coisa que tenha muito problema. E em si, dificuldade para dizer a gente sempre tem, né? Mas faz parte do trabalho. E tem que procurar, assim, eu sempre comento com as mães que em relação à síndrome de Down, das doenças genéticas talvez seja das menos ruins, porque as crianças costumam ter uma evolução assim boa, mesmo as que têm alguma comorbidade costumam ter tratamento e condição de uma evolução bem razoável, positiva, né? Isso, uma qualidade de vida boa.
Eu acho que esse é um aspecto interessante, especialmente para aquelas mães que não tiveram convivência com uma pessoa com síndrome de Down, que estão mais distantes desse meio, né? E que talvez tenham mais dificuldade inicialmente de visualizar como será o futuro, né? Então, claro que é um momento de incertezas, é difícil para quem dá a notícia, é difícil para quem recebe a notícia, né? Mas a gente sabe que é um momento muito marcante, que as mães costumam relembrar, né? E isso eu vejo muito na Associação Bem Viver, que é a Associação de Pais aqui de Santa Maria, o quanto nas rodas de conversas das mães, elas contam e recontam esse momento da notícia, ainda com muita emoção, né? Então, a gente sabe que é um momento determinante, assim, onde se indica que a criança terá um desenvolvimento atípico e que vai precisar de mais cuidados, né? Rosane, conta do teu trabalho, tu tem entrevistado mães, tem entrevistado médicos, o que tu tem entendido desse momento aí do diagnóstico? Bom dia, obrigada. O objetivo realmente do nosso trabalho é escutar, então, conhecer as experiências das mães e dos médicos, né, acerca da comunicação. Foram entrevistadas mães, a maioria tiveram, então, conhecimento do diagnóstico após o nascimento. Duas mães tiveram durante a gestação, mas que não foi feito assim, não relataram nenhuma diferença em receber antes ou depois. Claro que nem tu tinha falado que das anomalias, no caso deficiência, né, menos impactante para a mãe, elas mesmas disseram isso, que foi a síndrome de Down. Então foi uma experiência na coleta, né, muito emocionante, assim, histórias que eu não conhecia, que fiquei bem emocionada também, a vivência das mães, a vivência dos médicos, até tem os médicos pediatras com bastante conhecimento, né, prática profissional, médicos com menos prática profissional também, mães com idades de 60 anos e de 20 anos, que também as experiências são diferentes, mas assim, o momento do diagnóstico, né, elas expressam mesmo sentimento, a mesma reação, assim, porque nem para o médico que comunica, não é fácil, não se tem um preparo específico para isso, então também para eles é bem difícil, né, mas para a mãe, para os familiares, para a família ampliada também é um momento difícil, mas que com o tempo, assim, eu vejo nas falas delas que o amor pelo filho, independente do problema que elas falam, a deficiência, não impede o amor da família, o envolvimento. Então, elas amam aquele filho, assim, independente de qualquer coisa, né? Não é porque tenha qualquer deficiência, assim, foi uma experiência grande nesse sentido. Também nas falas dos médicos, quando a maioria foi pediatra, né? Que quando eles falam, assim, da associação, do continuar aquele processo, então, de adaptação da mãe, o encaminhamento da mãe para as redes de apoio que precisa, né? Quando essa criança precisa. Que seria o pós-notícia, né, Rosane, assim, ó, essa mãe sai dali depois daquele diagnóstico e ela tem uma caminhada junto à família com essa criança. Então, orientar redes de apoio parece importante, né? Quando tu fala que entrevistou mães de até 60 anos, a idade que elas estão agora nos indica em que período elas receberam essa notícia. E a gente sabe que há décadas atrás o diagnóstico de síndrome de Down era praticamente uma sentença de morte precoce, né?
de muito pouco investimento. Então, tu conseguiste ouvir mães que tiveram seus filhos recentemente e mães que tiveram seus filhos na época em que a síndrome de Down era algo que não se investia, até porque a possibilidade dessa criança morrer em poucos anos de vida era realmente muito grande, né? Sim, agora uma mãe entrevistada que ela teve um bebê uns 15 anos de idade, né? Então, assim, a experiência dela foi bem impactante, assim, no sentido que ela achava que não ia ter uma criança com problemas, assim, sabe? Bem... Então, as pessoas ainda têm aquela ideia que só as mães a partir dos 40 anos, né? Uhum. Então, no meu estudo mostra ali as mães entrevistadas de várias idades, né? Mães de adultos, de jovens, de crianças e de bebês, né? Então, assim, isso a sociedade ela tá vendo, né? Ela tem mais a visão da sociedade seria no momento assim de investir mais nessas famílias, nessas mães, elas precisam muito de apoio, né? Então, o que eu quero dizer assim, é que antigamente e agora mudou-se muita pouca coisa em relação a isso, né? E deveria ser mais, claro que foi melhorado, mas ainda tenho percebe-se que que melhorar em termos de elas rede de sentem apoio. assim, quando a mãe conhece já teve vivência e convivência com a criança, uma criança Down, facilita um pouco, mas ajuda o desenvolvimento, né, o vínculo entre todos, ajuda bastante a adaptação. Mas ainda assim elas se mostram assustadas, assim, com tudo que pode acontecer, o futuro, elas têm muita preocupação com o futuro, né, do bebê, mas que aos poucos elas vão lidando com isso, assim, né, vendo o futuro promissor, todas querem um futuro bom, né, para as crianças. Vamos chamar o doutor Pedro, então, para a gente conversar um pouquinho sobre esses primeiros cuidados. Alguns bebês já apresentam a cardiopatia, né, no nascimento. E como funciona isso, assim, ó, esse diagnóstico da cardiopatia? Quais são os encaminhamentos iniciais que o pediatra faz quando ele recebe um bebê com síndrome de Down? É uma criança que precisa ter um pouco mais de cuidado, porque eles com frequência eles têm um certo grau de hipotonia, né? Então alguns têm dificuldade para mamar, para sugar, podem perder mais peso, alguns precisam de complementar da alimentação, né? Só o aleitamento materno pode não ser suficiente nos primeiros dias devido à hipotonia. Como alguns têm a língua maior também, eles podem ter um pouco de dificuldade de pega. Então, o primeiro cuidado é esse, é acompanhar a alimentação e o ganho de peso. E isso são nenês que precisam, visitas mais frequentes ao pediatra, né? E a cardiopatia, às vezes, já não é detectada ao nascimento, demora um pouquinho para a gente notar. Mas ela é bem frequente, eu não vou dizer, não tenho ideia da estatística, tá? E tem, às vezes, cardiopatia mais simples e tem algumas crianças que têm cardiopatia mais complexas, né? Que precisam de tratamento cirúrgico no curto prazo, tá? Em geral, dentro do primeiro ano de vida, elas já precisam de cirurgia. Outra coisa também é a facilidade para pegar a infecção, que a criança com síndrome de Down, ela tem um certo nível de imunodeficiência. Então, precisa fazer, que é a orientação para toda criança, fazer as vacinas, né? E ter um cuidado bom de higiene, de alimentação. Elas têm um ganho de peso que com frequência é menor do que as crianças que não têm a síndrome de Down. Existe até um gráfico para acompanhar crescimento e desenvolvimento que já é para as crianças com síndrome de Down, que é para se ter uma ideia. Eu não utilizo no consultório porque eu não tenho assim um volume muito grande, né, de crianças com síndrome de Down, mas eu sei que existe já. As crianças com síndrome de Down têm mais tendência de hipotireoidismo, então, tipo teste do pezinho, já vai se descobrir. E mesmo com a evolução, tá? Principalmente isso, é o ganho de peso, né? Já a estimulação precoce, quanto mais cedo começar a ter fisioterapia, eventualmente
auxílio de fono para melhorar a sucção. Eu procuro lá na minha cidade, tem a PAI, encaminhar cedo para a PAI, para já a mãe ir vendo que tem outras crianças, né, com quadro, e às vezes crianças já mais velhas, com desenvolvimento, assim, que estão tendo, que são praticamente normais, tá? Que conseguem aprender a ler e escrever. Eu acho que isso tem um impacto bom para as mães também. Vacina, se a mãe tiver condição de fazer alguma dessas vacinas privadas, que melhoram a proteção contra a infecção. Do estímulo, tá? Do ganho de peso, basicamente isso. Quais as vacinas que tem no âmbito só privado que seriam interessantes da mãe ministrar na criança? Existe uma que chama de pneumo 13, e no SUS é pneumo 10. Sim. As crianças com síndrome de Down têm mais tendência para pneumonia. Então, se tem cardiopatia, tem mais tendência também. Então, vale às vezes a pena fazer essa vacina. Só que ela não tem, essa 13 não tem no CRIE, então é uma vacina só em clínica privada. De meningite meningocócica também, no posto tem, no SUS é a meningo C. Existe uma que chama de meningo B e meningo ACWY, que são para mais 3 outros tipos de bactéria. Mas não é uma coisa assim, a gente orienta, mas nada, tipo, vai depender muito da condição socioeconômica da mãe e do interesse de fazer ou não, né? Mas existem essas. Essas são as que eu indico. Okay. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do estímulo, desenvolvimento. O encaminhamento, né? Se a criança tem alguma cardiopatia, então, com frequência não é feito, nem todo mundo faz ecocardio fetal, e às vezes mesmo fazendo ecocardio fetal, não detecta cardiopatia. Então, lá na minha cidade não tem cardiologista pediátrico, eu peço para fazer um ecocardio, e daí eu já sei se é uma cardiopatia mais complexa, tem que fazer encaminhamento para um serviço especializado. Se é alguma cardiopatia mais leve, a gente não tem urgência de um encaminhamento, pode acompanhar e ver o que vai acontecer. Trabalha Em Sobradinho. Sobradinho. Uhum. Que é uma cidade pequena, perto de 90 quilômetros de Santa Cruz. Então a gente encaminha, tem cardiologista pediátrico em Santa Cruz, então quando precisa, daí depende, né? Se é SUS ou é privado, é um caminho. Mas a cardiopatia, até agora eu estou acompanhando 2 crianças que têm cardiopatia, 2 bebezinhos com síndrome de Down. E doença da moda, um deles pegou Covid, né? A mãe ficou desesperada assim. Bebê daí recuperou bem? Bem, sim, teve acho que 3, 4 dias de febre, tá? E nada assim, nenhuma complicação, não precisou raio-x, não precisou internar, não precisou oxigênio, né? Poxa, só que daí a mãe ia, né? Só que, como é que é? Eu vi o nenenzinho segunda, quarta, a mãe me ligava sempre. Foi no final de semana que teve febre. Então, até isso aconteceu comigo. Olha foi só. Foi em dezembro, meio de dezembro. A mãe pegou, ou o pai, deixa eu ver. Isso, a mãe, o pai e a criança também pegou. O pai ficou mais doente. Eu acho que é muito bom para as mães que estão ouvindo escutar isso, porque é uma preocupação muito grande, né? A gente tem, assim, um grupo de mães na Bem Viver que está muito preocupado em relação à Covid e saber que um bebê se recupera, assim, um bebê que já tem, né, uma imunidade, já tem uma debilidade. Eu acho que é uma notícia muito boa, muito esperançosa para todos, né? Enquanto a vacina não chega. Que bom. Uma coisa interessante da alimentação, também, um desses bebês tem cardiopatia. Daí, como ele tinha dificuldade para ganhar de peso, ele foi para casa com sonda nasogástrica. Ele mamava na mãe e complementava com sonda. Então, é uma experiência, imagine assim, para a mãe que esperava esse bebê idealizado, normal, bonitinho, sadio, ir para casa com um bebezinho, com uma síndrome, com a cardiopatia e mamando por sonda, tá? Mas ela lidou bem com isso, agora o nenenzinho já está sem sonda, ganhando peso, tudo. E bem interessante que mesmo na Covid, com o Covid, ele ganhou 30 gramas, então ela ficou feliz. Quando pesou, assim, mesmo doentinho, ele engordou, ela disse, ela sorriu. É bacana, né, quando o pediatra vive junto essa emoção, né, de cada ganho, de cada acréscimo do bebê. Acho que a família se sente mais segura, né, entendendo que o pediatra tem essa empatia com o desenvolvimento do bebê, com o bem-estar da família, né. Rosane, eu acho que tu tem visto, assim, a importância dessa relação, né, com o profissional da saúde, que as mães te relatam, assim,
o quanto isso pode ser facilitador ou dificultar o processo de adaptação com o bebê. Sim, foi visto relação assim, até foi uma questão que foi colocada, né, a relação que ela tinha com o médico, que na verdade comunicou o diagnóstico, né, como a maioria foi após o nascimento, a relação delas foi boa, né, no sentido assim que eles, mesmo com falta de um pouco de preparo, foi um momento delicado, né, que foi sensível, a maioria foi bem compreensivo, muito afetuoso com elas. Teve uma mãe, assim, que ela fez toda a gestação dela com a obstetra amiga, inclusive da família, né, então ela teve esse acompanhamento obstétrico, depois o pediatra também, em relação, assim, todo o conhecimento, eles já se conheciam antes, então a amizade influenciou bastante, depois o encaminhamento e tudo, e essa mãe também é da área da saúde, então ela sentiu mais, não é fácil, mas aquelas pessoas, além de profissionais da saúde, também eram colegas dela e amigo da família, isso ajudou ela a enfrentar e está enfrentando, né, esse momento inicial, assim, né, que o bebê ainda é bebê, né. Mas as mães, assim, as mais antigas, não falar assim, tiveram os filhos com mais tempo, elas relatam, então, esse distanciamento, assim, dos médicos, né? Não sei se eles eram muito diretos ou não conheciam muito bem a síndrome, como hoje se conhece, né? Em relação, assim, elas tinham um afastamento maior naquele tempo do que agora, as mães de agora, né? Assim. Sim, as que tiveram experiências anteriores, então, te Isso. relataram menos empatia do médico, menos empatia. Se sentir menos apoiada pelo profissional que dá a notícia, né? As E mães, que bom elas saber, ficavam... né, Rosane, dando uma prévia aí do resultado da tua dissertação, né, que logo vai se tornar público, a gente vai apresentar. Que bom saber que isso melhora, que esses profissionais da saúde estão mais sensíveis, empáticos, mais atentos, porque eles são uma referência importante, né? Quando eles apresentam um futuro, uma possibilidade de um prognóstico bom, de uma forma empática, isso muda a forma como a família vê o que está acontecendo, né? Essa mudança toda na família. Bem, então a gente já está fechando aqui, a gente está nos últimos minutos, passa tão rápido e a gente tem tanto para conversar, né? Eu queria perguntar então ao Dr. Pedro, o que dizer aquelas mães que estão no início, que estão processando a ideia, que acabaram de receber essa notícia e estão elaborando ainda com um pouco de tristeza esse processo inicial? Procurar dar informações, né, otimistas em relação à síndrome de Down, né, que mesmo tendo cardiopatia, existe assim o serviço de referência que faz esse tipo de cirurgia. Para eles, aquela cirurgia é uma cirurgia, entre aspas, corriqueira. Para a mãe, imagine, para a mãe, um nenenzinho de 6 meses, que ela já está, ela possivelmente ainda não processou a síndrome de Down, e agora ainda vai encarar uma cirurgia, fazer uma cirurgia grande, ficar no UTI. Tá? Então, o que eu procuro fazer é isso, é colocar que existe já uma tecnologia, que a segurança é grande, que a probabilidade de resultados positivos são maiores, né? E o que eu comentei de encaminhar as crianças assim, o mais cedo possível para pai, porque delas vão ter contato, por exemplo, com crianças que têm já seus 10, 15 anos, né? Que hoje em dia a gente encontra, por exemplo, assim, trabalhando em caixa de mercado, empacotador de mercado, criança com síndrome de Down. Se vê notícia de criança com síndrome de Down que faz curso superior, criança com síndrome, já não criança, né? Adultos que têm síndrome de Down, tendo relacionamentos. Então, que é uma síndrome que ela permite uma vida praticamente normal. E que eu acho que a gente não pode, tipo assim, não é bom tu tornar bonito uma coisa que não é bonita. A mãe ter uma criança com uma síndrome genética, tá? Mas que não depende da gente, que a gente tem que ser otimista e fazer o máximo possível
Isso eu sempre procurei conversar. Dar o máximo possível de condições para que a criança chegue ao máximo desenvolvimento que ela possa ter na vida adulta. Ótimo, perfeito. Rosane, e os últimos minutos que temos aqui, estamos finalizando, o que tu diria para as mães e dá uma prévia rápida do teu documentário? O que ele vai apresentar para a gente? Sim, as entrevistas, na verdade, foi feita assim com a experiência das mães e dos médicos pediatras, obstetras também, a relação ao comunicado, o momento comunicado. Então, esse vídeo documentário vai assim intercalar esses relatos das mães, as vivências delas, em relação ao comunicado, e depois vai ser usado então imagens e das mães e a gente vai ainda ver, mas depois no final assim vai ser disponibilizado então na rede, no YouTube, vai ser para a banca, para o pessoal público em geral, Que bacana, Rosane. Então, vamos aguardar, esse resultado no intuito de tentar aproximar, então, esse profissional, essa relação família-médico, que é muito importante, A perspectiva da família em relação a como ela recebeu a notícia, a perspectiva do médico em relação a como ele procede ao ter que dar a notícia. Então, acho que o teu documentário vai nos ajudar a muitas reflexões. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Dr. Pedro Prá, por ter nos auxiliado aqui, nos informado mais sobre esse momento, sobre os primeiros momentos de vida do bebê. Obrigada, Rosane. Aguardamos, então, o lançamento do teu documentário, que será em breve. Sim. Acho que em março, Rosane, a gente deve estar lançando ele aí. Sim. Ok, obrigada. Obrigado. Então, finalizamos mais um Saúde em Foco e até o próximo programa.